Olá, meus queridos amigos e irmãos em Cristo. Eu sou o pastor Emerson, da Igreja Batista Viva Esperança, em Campinas. Estou aqui para compartilhar mais um pouco da Palavra de Deus para os nossos corações. Eu quero falar hoje sobre a vida de Pedro. O apóstolo Pedro, esse homem corajoso, esse homem voluntarioso, esse homem que havia dito pouco antes de Jesus ser entregue, que estaria disposto a ir até a prisão e a morte, se necessário for, com Jesus. Ele disse que mesmo que todos o abandonassem, ele jamais abandonaria Jesus. Pouco tempo depois, Judas traiu Jesus, os soldados chegaram para prender Jesus, então Pedro, assim como os outros, se espalharam. E quando Jesus chegou ali na casa do sumo sacerdote, sendo levado para ser interrogado, nós temos ali no pátio uma cena muito interessante. O texto, eu vou ler para vocês Lucas capítulo 22, versos 54 a 62, que diz assim: Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu ele. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Que texto extraordinário. Embora todos tenham fugido, Pedro ainda é tido como o mais corajoso, que pelo menos seguia Jesus de longe. Não deveria ter seguido, porque Jesus havia dito que feririam o pastor e as ovelhas se dispersariam. Ele deveria ter se dispersado também como os outros, porque assim ele não teria negado Jesus 3 vezes. Mas é o certo que na sua autoconfiança ele foi, seguiu Jesus de longe. Chegando ali no pátio da casa do sumo sacerdote, a primeira coisa que ele fez, porque estava seguindo a distância, foi procurar calor na roda dos escarnecedores. Acenderam fogo e ele se assentou ali com eles também. Segunda característica que a gente viu aqui de Pedro, uma pessoa que estava seguindo Jesus de longe, era que não tinha mais aquele poder para testemunhar. 3 vezes ele negou que Jesus era o seu mestre, 3 vezes ele negou que estava com o Senhor Jesus. E é interessante que Jesus já tinha dito: hoje 3 vezes você vai me negar antes que o galo cante. E quando o galo cantou, Jesus olhou diretamente a ele. Imagine aquele olhar de amor de Jesus diretamente no olhar de Pedro. Pedro se sentiu arrasado. E diz que ele ali saiu, e então foi chorar amargamente. Uma pessoa que segue Jesus de longe, normalmente busca calor na roda dos escarnecedores, não tem mais o poder para testemunhar e perde a alegria da salvação. Mas a grande lição desse texto é que todos nós temos os nossos momentos ruins. Todos nós podemos negar. Todos nós temos potencial para dizer não às coisas de Deus e buscar as coisas que nos convêm. Mas a grande resposta e a grande oportunidade que nós temos é que Jesus sempre vem ao nosso encontro para nos restaurar. A gente sabe que Pedro foi restaurado pelo próprio Senhor Jesus. Ele se arrependeu, contrário de Judas, que sentiu remorso. Arrependimento é um pesar por ter traído a Deus, ter abandonado a lei de Deus. Remorso é um pesar por ter sido descoberto. Algo extraordinário que a gente vê nas Escrituras é que Deus nunca escondeu o fracasso dos seus servos. Ele sempre os expõe, creio que é a fim de nos dar esperança, mostrando que eles são humanos como cada um de nós. E o extraordinário é aqui que Pedro não acabou ali no fracasso. Ali foi apenas o começo. Nós vemos que ali no final do Evangelho de João, o próprio Senhor Jesus aparece a ele, o restaura, e então ele fez muito mais depois da sua queda do que havia feito antes.
Depois da sua queda, ele foi o grande Pedro que levou o evangelho aos judeus. Ele foi um pilar da igreja ali em Jerusalém. E nós sabemos que Deus pode utilizar na nossa vida, Deus pode nos restaurar, Deus pode nos dar um novo ânimo, Deus pode nos dar um novo começo. Arrependa-se do seu pecado, entregue-se plenamente a Deus e Ele pode continuar usando a sua vida mesmo depois de grandes fracassos. Que Deus te abençoe. Gostaria de orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir que o Senhor nos ajude a entender plenamente a restauração que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, a fim de que a gente possa abandonar a nossa autoconfiança ou talvez a autocomiseração e entender que o Senhor é um Deus que perdoa, um Deus que restaura, um Deus que dá novas oportunidades. E que assim como o Senhor deu uma nova oportunidade a Pedro e o fortaleceu, eu peço que o Senhor nos fortaleça e nos conceda uma nova oportunidade para servir ao Senhor a cada dia. Que nós possamos confiar no Teu amor, no Teu perdão e na Tua restauração. E é em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.